Estamos muito contentes, né, irmãos? A conferência, amém? Fratelli, siamo molto gioiosi con questa conferenza. Quem quer ganhar a vida nessa conferência? Amém. Chi vuole ricevere vita in questa conferenza? Amém. Quem quer que essa conferência mude a sua vida? Chi vuole che questa conferenza cambi la tua vita? Amém? Então Amém. é muito importante, irmãos, que vocês não ouçam a palavra como uma boa mensagem. Quindi, fratello, è molto importante che non ascoltate questa parola come un buon messaggio. Mas vocês têm que ouvir como a palavra de Deus. Ma dovete ascoltare come la parola di Dio. E você tem que crer nessa palavra. E tu devi credere in questa parola. Se essa palavra vai mudar a tua vida, depende de você crer nela. Questa parola cambierà la tua vita se tu crede in questa parola. Nós que falamos a palavra, nós temos muito temor diante do Senhor. Noi che parliamo la parola abbiamo molto timore davanti al Signore. Porque eu sei que a minha palavra não pode mudar a tua vida. Perché io sono sicuro che la mia parola non può cambiare la tua vita. Por isso nós buscamos muito o Senhor Per questo noi cerchiamo molto il Signore e nós imergimos bastante na palavra profética e noi facciamo tantissima immersione nella parola profetica para ter certeza do que nós estamos falando é a palavra de Deus. per avere la certezza di quello che stiamo condividendo è la parola di Dio. Então, da parte de vocês que estão ouvindo, vocês têm que crer nessa palavra. Quindi da parte vostra che state ascoltando dovete credere in questa parola. Aí essa palavra vai mudar a tua vida. Allora questa parola cambierà la vostra vita. Nós vimos hoje na imersão Abbiamo visto oggi nella immersione que na nova aliança não depende da minha capacidade che própria. nel nuovo patto non dipende dalla mia capacità, Não depende do fato de eu ser capaz non dipende dal fatto di essere capace ou do fato de eu não ser capaz. o che io non sia capace. Depende totalmente do Espírito. Dipende totalmente dallo Spirito. Do Espírito está operando. Lo Spirito sta lavorando. Quem quer aqui que o Espírito opere em você? Chi vuole che lo Spirito opera in te? Então nós temos que deixar o Espírito agir por nosso meio. Quindi dobbiamo lasciare lo Spirito lavorare per mezzo nostro. E hoje nessa palavra, nessa mensagem nós vamos ver como que o Senhor faz isso conosco. E in questo primo messaggio andiamo a vedere come il Signore fa questo con noi. O título da mensagem é Tecendo uma História de Amor. Il titolo del messaggio è Cucendo una storia d'amore. Tessendo anche. Quero começar com Colossenses capítulo 4. Vorrei iniziare con Colossesi, Capítulo 3, perdão. capitolo 3, scusate, Que ele fala assim que... Versículo 10. 3:10. E vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza all'immagine di colui che l'ha creato. Na verdade, nós temos uma roupa velha, que é o velho homem. In verità noi abbiamo un vecchio abbigliamento che è vecchio uomo. E nos versículos anteriores, ele fala que nós precisamos despir dessas coisas. E nei versetti precedenti ci parla che dobbiamo togliere questi vecchi abbigliamento. Por exemplo, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Per esempio il verso 8. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ira, cólera, malignità, calúnia, e non vi escono di bocca parole oscene. Não mentais uns aos outros, Non mentite gli uni agli altri, uma vez que vos despistes do velho homem com perché seus vi feitos. siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere. Todos nós nascemos com uma roupa suja. Tutti noi siamo nati con un abbigliamento sporco. É a roupa do velho homem. È il vestito del vecchio uomo. Eu até quero trazer uma comparação. Io voglio portarvi un esempio. No Brasil, por exemplo, tem aqueles mendigos com a roupa muito suja. In Brasile abbiamo alcuni barboni con dei vestiti molto sporchi. Que eles não lavam há muitas semanas, muitos meses. Che loro non puliscono há diverse settimane e mesi.
Então aquela roupa cheira bem? Quello abbigliamento ha un buon odore? Não. Você de longe você já sente aquele cheiro, não? Tu da lontano già senti quello cattivo odore. Esse é o seu velho homem. Questo è il tuo vecchio uomo. Assustou, né? Oh, aí sei spaventato. É para assustar mesmo. Dovete spaventar, vida vero. Porque nós precisamos nos despir dessa roupa velha. Perché noi dobbiamo spogliarci di questo vecchio abbigliamento. Não fique com a roupa velha, irmãos. Non continuate con il vecchio abbigliamento, Não fica com a fratelli. roupa suja. Non rimanete con l'abbigliamento sporco. O Senhor já te deu uma roupa nova, Il né? Signore ti ha già dato un abito nuovo. Nós chegamos aqui em Modena ontem à noite. Siamo arrivati qui a Modena ieri sera. E hoje cedo ainda andamos um pouco na cidade para E passear. questa mattina abbiamo fatto un giro nella città per conoscere. Uma coisa que nós notamos ali, os italianos se vestem bem, né? Una cosa che abbiamo notato è che gli italiani si vestono bene. As mulheres elegantes, Le né? donne eleganti, Os homens também elegantes. anche gli uomini eleganti. Eu me senti meio mal, né? Io mi sono sentito un po' male. Porque todo mundo se veste muito bem aqui na Itália. Perché tutti si vestono molto bene qui in Italia. Irmãos, nós precisamos nos vestir bem. Fratelli, dobbiamo vestirsi bene. Vista-se do novo homem. Vista-se nel nuovo uomo. Essa roupa é elegante, Questo abito è elegante, é bonito, è bello, cheiroso. è profumato. Esse é o novo homem, irmãos. Questo è il nuovo uomo, Aí nós nos fratelli. revestimos do novo homem, versículo 10. E noi ci rivestiamo, rinnoviamo Que del se nuovo renova, uomo, que se refaz. che si rinnova, che si rifà. É uma roupa que está sempre se renovando. È un abito che è sempre lì a rinnovare. O novo homem, irmãos, está sempre se renovando. Fratelli, il nuovo uomo è sempre lì che si rinnova. Então a nossa vida cristã também precisa sempre se renovar. Anche la nostra vita cristiana deve essere sempre un rinnovo. Nosso irmão César Bonato falou de ter um novo início na conferência. Nostro fratello Cesare ha detto di avere un nuovo inizio nella conferenza. Tá certo? Giustissimo. A nossa vida cristã precisa ser renovada. La nostra vita cristiana deve essere rinnovata. Nossa vida da igreja também precisa ser renovada. Anche la nostra vita della Chiesa deve essere rinnovata. Agora nós estamos fazendo imersão, né? Adesso stiamo facendo immersione. Aí alguns perguntam, que coisa é, né? E allora alcuni fanno la domanda, ma cos'è? O que está acontecendo aqui, né? Cosa sta succedendo qui? Irmãos, é a reunião da igreja se renovando. Fratelli, è la riunione della Chiesa che sta rinnovando. Amanhã o Josman vai explicar melhor para a gente a imersão, né? Dopo Josman spiegherà meglio la immersione. Vai para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui. Per capire meglio cosa sta succedendo qui. Mas isso aí nos ajuda muito, irmãos, a entrar no Espírito. Questo ci aiuta moltissimo a entrare nello Spirito. A renovar a mente. A rinnovare la mente. Quando a gente está ali fazendo a imersão, primeiro você exercita o Espírito. Quando siamo lì a fare immersione, prima cosa tu esercita lo Spirito. Aí você faz grito de guerra. Allora tu fai un grito di guerra. Repete as frases. Un brando ripete le frasi. É meio louco mesmo. È un po' pazzo veramente. Você não entende o que está acontecendo. Tu non capisci quello che sta succedendo. Melhor coisa é você entrar no meio e começar a fazer. La miglior cosa è tu essere immerso e cominciare a praticare. Porque nós precisamos exercitar o nosso espírito. Fratelli, dobbiamo esercitare il nostro spirito. Nós como cristãos precisamos ter um espírito exercitado, irmãos. Noi come cristiani dobbiamo avere uno spirito esercitato. E aí o Senhor pode falar no seu espírito. Allora il Signore può parlare nel tuo spirito. Por meio da palavra profética. Per mezzo della parola profetica. A palavra profética não entra primeiro na sua mente. La parola profetica non entra prima nella tua mente. Entra primeiro no seu espírito. Entra prima nel tuo spirito. O Josman vai explicar tudo amanhã. Josman spiegherà tutto domani. Só um spoiler, né? Só um È spoiler. solo uno spoiler. E aí você exercita o seu espírito. E tu esercita il tuo spirito. E aí tem uma segunda fase da imersão. E c'è un secondo fase della immersione. Que você começa a compartilhar com seu irmão, com a sua E tu irmã. cominci a condividere con il tuo fratello, con la tua sorella. Aí nessa segunda fase você não precisa gritar. Não? E il secondo punto non c'è bisogno di urlare.
Você conversa normalmente. e tu parli normalmente, E você conversa o que te tocou na palavra. e tu condividi quello che hai toccato nella parola. Aí a palavra passa do seu espírito para sua mente La parola passa dal tuo spirito alla tua mente e começa a fazer a sua mente ficar frutífera. e comincia a fare in modo che la tua mente diventa fruttifera. E aí a tua mente vai sendo renovada E la tua mente comincia a essere rinnovata por meio da palavra. per mezzo della parola. E aí a sua emoção se enche de alegria. E la tua emozione si riempie di gioia. E você decide praticar a palavra do Senhor. E tu comincia a praticare la parola del E aí Signore. você sai para praticar com o seu corpo. E tu esci per praticare con il tuo corpo. Então, tudo começa no nosso espírito, irmãos. Tutto inizia nel nostro spirito, fratelli. E a imersão é a mesma coisa que você já ouviu sempre na vida da igreja. Você tem que exercitar o seu espírito. Fratelli, la immersione è quello che tu hai già ascoltato sempre nella vita della Chiesa. Tu devi esercitare il tuo spirito. Só que agora a ferramenta mudou um pouco. Però adesso la ferramenta è cambiata un po'. Mas essa ferramenta é bem melhor, vou falar para você. Però vi dico, questo attrezzo è molto meglio. Eu comprei na minha casa lá na Alemanha, tem muitos móveis de uma empresa sueca, que aqui tem na Itália também, começa com I e termina com Kea, né? Eu não quero falar o nome, né? Io in casa mia ho tanti attrezzi perché compro alcuni mobili che comincia con la I, che è sueca, che è svedese e che Non volevo dire. Eu não quero fazer propaganda, né? Non volevo fare pubblicità. E você compra aquele móvel e vem aquelas ferramentinhas, não vem? Quando acquisti questo mobile arriva quegli attrezzi piccolini. E muitos móveis eu montei apertando aquela chavinha assim, roda aqui. Molti mobili ho montato utilizzando quegli attrezzi piccoli con fatica. Quem já fez está rindo agora, né? Chi ha già fatto ride. Até o dia que eu descobri Fino al giorno che ho scoperto que existe uma coisa chamada parafusadeira elétrica. Fino a un giorno che ho scoperto che esiste un trapano. É muito mais fácil, né? È molto più facile. Tá montado. È già montato. E antes eu tava lá. E in passato ero lì. Então a ferramenta atualizou. Fratelli, l'attrezzo è attualizzato. Antes pra gente entrar no espírito, como é que era? È aggiornato. Prima per entrare nello spirito com'era? Oh, Senhor Jesus. Oh, Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. É rodando, né? Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor. Você entrava no espírito, né? Tu entravi nello Mas spirito. demorava demais. Ma ti impiegavi tanto. Agora com a imersão é mais. Adesso con la immersione. Você está no espírito, já está cheio de vida. Tu sei nello spirito, pieno di vita. É bom, irmão, esse negócio da imersão. É buono questo O immersione. nosso irmão Pedro Dong falou que o primeiro presentão que o Senhor nos deu nos últimos anos é: posso orar por você. Il nostro fratello Dong ci ha detto che il primo regalo grande che il Signore ci ha dato è posso pregare per te. Quem concorda? Chi è d'accordo? Vamos, que maneira maravilhosa de pregar o evangelho. Fratelli, che modo meraviglioso per predicare il Vangelo. Antes era tão difícil. Prima era molto difficile. Chega uma pessoa aqui, você quer pregar o evangelho e você... Arriva una persona qua e tu vuoi predicare il Vangelo Você e não sabe, vai di qua, vai di o là. dia tá bonito. Il giorno è bello. Você sabia que Deus criou o mundo e tal. Sapete che Dio ha creato il Difícil, mondo. né? È difficile. Agora você chega e faça, posso pregar per te? Adesso tu arrivi, posso pregare per te? Aí abre uma porta maravilhosa. Apre né? una porta meravigliosa. Aí você ora pela pessoa. Tu prega pela persona. Aí você já oferece os livros. E tu già offri libri. Porque quando você ora pela pessoa, desperta o espírito. Perché quando tu prega pela persona, il suo spirito è svegliato. Mas quando você coloca o livro na mão da pessoa, a pessoa recebe alimento. Ma quando tu metti il libro nella sua mano, la persona riceve alimento. Ela pode ler aquilo e ser
mudada. E lei può leggere quello e essere cambiata. Então, esse é um presentão, irmãos. Questo è un bellissimo regalo. Nós vamos continuar praticando isso, amém? Dobbiamo continuare a praticare questo. Agora, o Senhor nos deu um segundo presentão, Adesso il Signore ci ha dato il secondo regalo, que é a imersão. che è la immersione. Talvez você não entendeu direito ainda, Magari tu ancora non hai capito bene, mas isso aí é tão importante quanto o posso pregar por você. ma Orar questo por ti. è ugualmente è molto importante, uguale a posso pregare per te. Na verdade, se você não fizer imersão, o posso orar por você também não funciona tão bem, né? In verità, se tu non fai la immersione, il posso pregare per te non funziona molto bene. É que nem a chavinha, né? È uguale a quella chiave. Mas se você faz a imersão, é... Ma se tu fai la immersione è... Então, a imersão nos ajuda muito a entrar no Espírito e receber a palavra profética do Quindi, Senhor. fratelli, la immersione ci aiuta tantissimo a entrare nello Spirito e ricevere la parola profetica. Ó Senhor Jesus. Oh, Signore Gesù. Uma experiência que eu tive lá no Brasil, Una esperienza che ho avuto in Brasile. eu fiz o PAC lá no Brasil, Ho fatto i PAC in Brasile, un E- perfezionamento. eu estava ali saindo na rua com os irmãos, E ero lì a uscire con i fratelli e os irmãos colocaram a minha líder no grupo, uma irmã de 19 anos. e la mia leadership del mio gruppo era una ragazza di 19 anni. Aprendi muito com aquela irmã. Ho imparato moltissimo con quella sorella. E estávamos ali fazendo comportagem, Eravamo lì a fare comportaggio. aí ela chegou assim, vamos fazer imersão. Lei ha chiamato, andiamo a fare la immersione. Aí nós sentamos numa mesa, num shopping, Allora ci siamo seduti in un tavolo a un centro commerciale. começamos a fazer imersão. Abbiamo iniziato a fare immersione. Oh, Signore Gesù. E aí fizemos aquela imersão, Abbiamo fatto la immersione. nós dois sentados, tá? Sentados. Noi due eravamo seduti. Levantou um rapaz na mesa da frente Si è alzato una persona nel tavolo davanti e falou para nós assim: e ha detto a noi così: que positividade. ma che positività. Fala para mim mais disso aí. Parla di più per me di questo. Ele puxou a cadeira e sentou conosco. E lui ha preso una sedia e seduto con noi. Aí nós oramos por ele, Noi abbiamo pregato per lui, oferecemos os livros. gli abbiamo offerto i libri, Ele não quis o livro, non ha voluto i libri, mas saiu contente, muito ma è contente. uscito gioioso. Aí depois que ele saiu, Dopo che lui è uscito, uma moça da mesa de trás una signora del tavolo dietro levantou, si alzò, veio até nós. si è alzata, è venuta fez fino a assim. noi e ha fatto così. Eu quero. Io voglio. Amém. Amen? Nós sentados oramos por ela, né? Noi eravamo seduti, abbiamo pregato per lei, Ela invocou o nome do Senhor lei ha invocato il nome del Signore e adquiriu 2 kits para levar. e ha acquistato 2 kit per portare. Deu o nome para a rede de cuidado. Ha lasciato il suo nome per la rete Cheia di di cura, allegria. piena di gioia, E nós também mais alegres ainda, e né? noi ancora di più. Então, a imersão, irmãos, faz a palavra faz a obra sozinha, né? Quindi, fratelli, con la immersione la parola fa la opera da solo. Isso me marcou profundamente essa experiência. Questo mi ha colpito moltissimo questa esperienza. Então, as ferramentas que o Senhor está dando hoje Quindi, fratelli, gli attrezzi che il Signore ci sta dando oggi é para tecer o novo homem. è per cucire il nuovo uomo. É uma roupa, esse novo homem é uma roupa. Questo nuovo uomo è un abito. E Colossenses 3:11, E in Colossesi 3:11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Então esse novo homem Quindi, fratelli, questo nuovo uomo é um novo homem coletivo. è un nuovo uomo collettivo. Nós temos que colocar a roupa que é coletiva. Dobbiamo vestire un abito che è collettivo. Não é só a sua experiência com o Senhor, Non è soltanto la tua esperienza con il Signore, mas é o nosso viver na igreja. ma è il nostro vivere della É Chiesa. uma roupa coletiva. È un abito collettivo. Porque lá tem bárbaro, tem
tem grego, tem Perché judeu. lì c'è greco, barbaro, scita. Mas quando você vai ver bem de perto mesmo, Ma quando tu vai a guardare da vicino, você vai ver que Cristo é tudo em todos. tu vedrai che Cristo è tutto in tutti. Não tem italiano, alemão, brasileiro, Non c'è peruano. tedesco, italiano, brasiliano, peruano. No novo homem, Cristo é tudo em todos. Nel nuovo uomo Cristo è tutto in tutti. Aí no versículo 12 ele continua: revesti-vos, pois. Vestitevi dunque. Então você vê, Paulo estava muito cheio desse sentimento de vestir. Quindi vedete, Paolo era pieno di questo sentimento di vestirti. Nós temos que tirar o velho homem, irmãos. Fratelli, dobbiamo togliere il vecchio uomo. Vamos ser elegantes? Andiamo a diventare eleganti. Vamos vestir um novo homem, amém? Andiamo a vestire il nuovo uomo. E esse novo homem, ele é tecido, é uma história de amor. Fratelli, questo nuovo uomo è cucito con una storia di amore. Colossenses 2, Colossesi 2, versículo 2. verso 2. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. Affinché i loro cuori, Colossesi 2:2, affinché i loro cuori siano incoraggiati e uniti mediante l'amore. O nosso coração, quando nós tocamos na palavra, ele é confortado. Fratelli, il nostro cuore quando tocca la parola è confortato, Porque o nosso coração foi feito para receber a palavra de Deus. è incoraggiato, perché il nostro cuore fu fatto per ricevere la parola di Dio. Nada conforta mais o seu coração do que receber a palavra de Deus. Niente ci incoraggia di più di quello di ricevere la parola di Dio. E esse vinculado quer dizer entretecido. E questa unione vuol dire intrecciato. Na verdade, esse logo aqui é exatamente isso. Ó. Ele é esse tecido. In verità questo logo rappresenta questo tessuto Que é tirado desse versículo, que nós estamos sendo entretecidos. che in questo versetto ci dice che stiamo essendo intrecciati. Todos estão vendo aqui? Riuscite a vedere? Então, esse tecido é feito assim, tem essas linhas verticais. Quindi questo tessuto ha queste linee verticali. Podemos dizer que isso aqui é Deus vindo até a terra. Possiamo dire che queste sono Dio che è venuto fino alla É terra. tudo que vem de Deus para È nós. tutto quello che viene da Dio per noi. Deus é amor. Dio è amore. Deus é luz. Dio è luce. Deus é graça. Dio è grazia. Deus é justiça. Dio è giustizia. Deus é espírito. Dio è spirito. Ele é tudo que nós precisamos. Lui è tutto quello che abbiamo bisogno. E nós não podíamos subir até Ele, E noi non potevamo salire fino a Lui. pois Ele veio até a terra. Per questo Lui è venuto alla terra. E mais, irmãos, nós não podíamos ressuscitar dos mortos. E ancora di più, noi non potevamo Mas Ele risuscitare dai ressuscitou e morti. subiu às alturas. Ma Lui risuscitò e salì all'alto. E se tornou Senhor em Cristo. E divenne Signore e Cristo. E hoje Ele é essa escada que está subindo e descendo. E Lui oggi è questa scala che scende e sale. Então tudo que o vertical vem de Deus. Quindi verticale viene di Dio. E da esses Dio. fios horizontais E questi orizzontali, questi fili, é você e eu. sei tu e io. Cada um de uma cor diferente. Ognuno con un colore diverso. Nós muito diferentes uns do outro. Siamo molto diversi uno dagli altri. Mas nós estamos sendo entrelaçados. Ma il Signore ci sta intrecciando. E formando um tecido de amor. E ci sta formando un tessuto d'amore. Esse tecido é o novo homem. Questo tessuto è il nuovo uomo. É uma junção de Deus com a È criatura. una unione di Dio con la creatura. Mas não só uma junção assim, um em cima do outro. Ma non è soltanto una unione una sopra l'altra, Mas é um entrelaçar. ma è intrecciati. Eu trouxe aqui um tear. Ho portato qui un tear. Ho portato qui un esempio, un telaio. Prestei da minha filha, tá? Ho bisogno di mia figlia. Olha aqui. Então, você tem esses fios verticais aqui. Guardate, avete questi fili verticali.
E aí os fios horizontais com várias cores. E questi sono orizzontali con diversi colori, questi fili. E olha que interessante, não sei se você está vendo, mas tem essa ferramenta aqui que você vira. C'è questo attrezzo qua che lei gira E um fio fica para frente e outro para trás, desses fios verticais. e un filo rimane davanti e uno dietro, questi verticali. Aí você pode passar, com essa passadeira, você pode passar um fio horizontal. E tu puoi passare con un ago questi fili orizzontali. Aí você vira ao contrário, E tu giri al contrario, o fio que estava para frente vai para trás. quello che era davanti va dietro il E o que filo. estava atrás vai para frente. E il filo che era dietro va davanti. Aí você pode com a passadeira passar de novo um fio. E tu puoi ancora passare di nuovo con l'ago. Aí você vai fazendo isso aqui carreira por carreira. E tu fai questo movimento carriera dopo carriera. E vai tecendo esse tecido. Uno dopo l'altro tu cominci a cucire questo tessuto. Então, irmãos, isso aqui é tudo que vem de Deus, os fios. Quindi, fratelli, questi fili è tutto quello che viene da Dio. E aqui os fios horizontais é você e eu. E questi fili orizzontali sei tu e Dio. Mas E o io. que nos entrelaça em Deus é a Ma- passadeira, que é a palavra de Deus. Ma quello che ci unisce tra te e me è la parola di Dio. Cristo é aquele que nos une a Deus. Cristo è colui che ci une a Dio, Mas che o que ci unisce. faz você se unir a Deus é a palavra. Ma quello che fa in modo che tu ci unisci a Dio è la parola. Cristo é a palavra. Cristo è la parola. E ele consegue te unir a Deus por meio da palavra. Lui riesce a unirci a Dio per mezzo della parola. Claro, todos nós sabemos, Cristo é o nosso Senhor. Tutti noi sappiamo che Cristo è il nostro Signore. E ele é o centro de conexão da obra de Deus. Lui è il centro di connessione della opera di Dio. É ele que faz esse tecido de amor. È Lui che fa questo tessuto d'amore. Mas como ele faz isso? Ma come Lui fa questo? Por meio da sua palavra. Per mezzo della sua parola. Uma imagem de Cristo não vai te ajudar. Una immagine di Cristo non ti aiuterà. Uma estátua de Cristo não vai te ajudar. Una statua di Cristo non ti aiuterà. Mas a palavra de Cristo vai te ajudar. Ma la parola di Cristo ti aiuterà. Amém? Amen. E se você ver bem, em cada uma dessas junções entre o vertical e o horizontal, E se guardate bene, tra ogni giunzione tra orizzontale e verticale forma uma cruz. ci forma una croce. Né? Então, o que une a terra aos céus é a cruz de Cristo. Quindi quello che unisce la terra con il cielo è la croce di Cristo. O que nos une a Deus é a cruz, irmãos. Quello che ci unisce a Dio, fratelli, è la croce. Sem a cruz é impossível nos unirmos a Deus. Senza la croce è impossibile unirci a Dio. Sem a cruz é impossível Deus se unir ao homem. Senza la croce è impossibile che Dio si unisca all'uomo. Mas aleluia pela cruz! Amém! Alleluia per la croce! A cruz de Pela croce. Cristo nos une ao Senhor. La croce di Cristo ci une al Signore. E o Senhor precisa passar muitas vezes esse fio para lá e para cá. E il Signore deve passare diverse volte questo filo di qua e di là. Todas as vezes que nós oramos ao Senhor, Ogni volta che noi preghiamo al Signore, quando nós oramos pelas pessoas, quando noi preghiamo per le persone, nós estamos passando as pessoas dentro desse tecido de amor. noi stiamo passando le persone dentro di questo tessuto Por d'amore. isso que as pessoas ficam tão emocionadas, né? Per questo che le persone rimangono emozionate. Você ora pelas pessoas e ela fala, é isso que eu estava precisando. Tu fai la preghiera e la persona risponde, è questo che avevo bisogno. Porque ela foi conectada com Deus. Perché lei fu connessa con Dio. Ela passou por dentro de Deus. Lei passò per dentro di E Dio. Deus passou por dentro dela. E Dio ha passato dentro di lei. E esse tecido de amor, irmãos, é a igreja. E questo tessuto d'amore è la Chiesa. Esse é o novo homem. Questo è il nuovo uomo. A vida da igreja tem que produzir um tecido de amor. Fratelli, la vita della Chiesa deve produrre un tessuto d'amore. Quando as pessoas entram aqui na reunião da igreja, eles têm que ver isso aqui. Quando le persone entrano nella riunione della Chiesa, devono vedere questo. Não é isso que fala em 1 Coríntios 14? Non è questo che parla in 1 Corinzi 14? Fala lá. Onde é que está? Ó 1 Senhor Corinzi Jesus. 14, ó Signore Jesus. 26. 26. 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina,
esse traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação, seja tudo feito para a edificação. 26. Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Essa é a reunião da igreja, né? É cheia de mutualidade. Questa è la vita della Chiesa, piena di mutualità. 27. No caso de alguém... não é isso que eu queria. Eu pulei aqui alguma coisa. Versículo 24, perdão. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. 24. Mas se tutti profetizano ed entra qualcuno non credente ou qualche estranho, ele é convinto da tutti, é escrutato da tutti. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. I segreti del suo cuore sono svelati, e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando que Dio é veramente fra voi. Amém. Amém. Bom, a gente pensava no passado que era assim, né? Tem a reunião da igreja e um fala, outro fala, outro fala. Fratelli, nós pensavamo no passado que com a reunião della Chiesa era uno parla, dopo l'altro parla. Mas na prática é assim, né? Um fala a palavra de Deus, outro fala a sua experiência própria e outro fala uma coisa que não tem nada a ver. A volta uno parla la parola, uno parla la sua experiência e uno parla uma coisa que não c'entra niente. Mas agora nós estamos sendo renovados. Mas adesso il Signore ci sta rinnovando. Nós estamos profetizando a palavra profética. Nós siamo lì a profetizzare la parola profetica. Eu acho que nós estamos começando a entrar nesse versículo. Penso che adesso stiamo iniziando ad entrare in questo versetto. Isso aqui vai se tornar realidade nos nossos dias, irmãos. Questo diventerà realtà dei nostri giorni, fratelli. Nós vamos profetizando aí com a imersão. Noi andiamo a profetizzare con la immersione. Nós ainda vamos aprimorar isso, amém? Noi dobbiamo ancora apprimorare questo. Para todos profetizarem a palavra profética. In modo che tutti possano profetizzare la parola profetica. E aí quando entrar uma pessoa, allora quando entra una persona, quando essa entrerà, pessoa vai cair por terra. Questa persona cadrà a terra. Vai se tornar manifesto os segredos do coração. Diventerà manifesti i segreti del cuore. E ela vai afirmar: Deus está de fato no meio de vós. E lei confermerà: Dio è in mezzo a voi. Porque ela vai ver esse tecido, irmãos. Perché lei vedrà questo tessuto, fratelli. Vai ver muitas pessoas diferentes. Vedrà molte persone diverse. Mas ele vai ver Deus no nosso meio. Ma vedrà Dio in mezzo a noi. As pessoas, os cristãos sozinhos, não têm expressão. Fratelli, i cristiani da solo non hanno espressione. Mas esse cristão entretecido com Deus tem muita expressão. Ma questi cristiani che sono intracciati con Dio ha tantissima espressione. Então é isso que Deus está fazendo hoje no nosso meio. Quindi è questo che Dio sta facendo oggi in mezzo a noi. Aleluia, amém? Aleluia, amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então isso aqui é o que o Senhor está nos levando no livro de Colossenses. Quindi è questo il Signore ci sta portando nel libro di Colossesi. Para você entrar nessa realidade, per tu entrare in questa realtà, você precisa perceber que Cristo é o centro conector. Tu deve percepire che Cristo è il centro connettore. É aquele que une tudo. È colui che unisce tutto. Antes de entrar nisso, eu gostaria ainda de falar do Epáfras. Prima di entrare vorrei parlarvi di Epáfras. A igreja em Colossos foi levantada por um irmão chamado Epáfras. In Colossesi fu alzata per un fratello chiamato Epafra. E o apóstolo Paulo não foi pessoalmente em Colossos. E l'apostolo Paulo non fu personalmente nella città di Colosso. Nós temos alguns versículos que mostram isso. Abbiamo alcuni versetti che ci fa vedere questo. Por exemplo, capítulo 2, versículo 1. Exemplo, capítulo 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. 2:1.
Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno visto di persona. Então, o Paulo não tinha conhecido os irmãos de Colossos face a face. Quindi Paolo non aveva conosciuto i fratelli di Colosso faccia a faccia. E no capítulo 4, versículo 12, E capítulo 4, verso 12, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. 12, vi saluta Epáfra, que é dei vostri, ed è servo di Cristo Gesù, ele lota sempre per voi nelle sue preghiere. 13, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. 13, infatti lhe rendo testemunhanza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Hierápolis. Em Atos, capítulo 19, Em Ati, capítulo 19, Paulo estava na cidade de Éfeso. Paulo era nella città di Éfeso. E a cidade de Éfeso era a cidade polo daquela região da Ásia Menor. E la città di Éfeso era una città polo dell'Asia Minore. E ele ficou por quanto tempo? E lui 2 anos, né? è rimasto lì per circa 2 anni. 2 anos numa escola ensinando diariamente. 2 anni insegnando in una scuola quotidianamente. Atos 19:10. Ati 19:10. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ati 19:10. Questo durò 2 anni, così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. A Ásia era uma região muito grande. L'Asia era una regione molto grande. E eu pensava antes que Paulo ele dava uma palestra todos os dias. Io pensavo che Paolo faceva una conferenza ogni giorno E as pessoas da Ásia vinham até Éfeso ouvi-lo. e le persone dell'Asia venivano. Então toda a Ásia ouviu a palavra. Allora tutta l'Asia ha ascoltato la parola, Mas nós descobrimos que não foi assim. ma abbiamo scoperto che non fu così. Como que muito provavelmente aconteceu? Come è successo? Epáfras morava em Colossos. Epafra abitava a Colosso. Por algum motivo ele foi parar em Éfeso. Per qualche ragione lui è andato ad Efeso. E aí ele ouviu a palavra de Paulo. E lui ascoltò la parola di Paolo. A palavra que Paulo falava era a palavra de Deus. La parola che Paolo parlava era la parola di Dio. A palavra mudou a vida de Epáfras. La parola cambiò la vita di Epafra. E Epáfras ficou muito tocado pela palavra. E Epafra divenne molto diventou molto toccato per la parola. E Epáfras falou assim: eu preciso levar essa palavra para Colossos. E Epafra ha detto: ho bisogno di portare questa parola a Colosso. Agora, claro, isso aqui é agora a minha ideia, né? Não sei se foi assim, né? Questa è la mia idea, non so se fu così. Eu creio que Epáfras copiou as coisas que Paulo falava. Penso che Epafra ha copiato quello che Paolo ha parlato. Papelzinho, né? Ha scritto. Papelzinho. Ha scritto. Fez a transcrição, né? Ha fatto la trascrizione. Aí tinha um panfletinho com as palavras E de lui Paulo. aveva un foglietto. Não sei se era um papiro, se era Non lo so se era un panfleto, se era uma pele de animal. era una pelle di animale. Aí ele levou isso para Colossos E lui ha portato questo a Colosso. e foi conversar com as pessoas na rua. E è andato a parlare con le persone nelle vie. Posso orar por você? Posso pregare per te? Aí a pessoa orava com ele. E la persona pregava con lui. Agora vamos fazer imersão aqui. Adesso andiamo a fare immersione. Pegava aquele papiro, Prendeva quello papiro e fazia imersão com a pessoa. e faceva immersione con la persona. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Che la parola di Cristo abita riccamente in voi. Colossenses 3,16. Colossesi 3,16. Como que a palavra vai habitar ricamente? Come la parola andrà ad abitare riccamente? Eu creio que ele levou aquela palavra para esses irmãos. Lui portò quella parola ai fratelli. Aí levantou a igreja em Colossos, E irmãos. allora si alzò la chiesa a Colosso.
Aí o Epáfras não ficou satisfeito. Epáfras non divenne soddisfatto. Foi para Laodiceia. Lui è andato a Laodicea. Foi fazer comportagem em Laodiceia. È andato a fare comportaggio in Laodicea. E orou pelas pessoas. E ha pregato per le persone. Fez imersão com as pessoas com a palavra de Ha Paulo. fatto immersione con le persone con la parola di Paolo. Aí ele foi para Hierápolis. È andato a Hierápolis Com o expolível. Não. com o Espolivro. Senhor Jesus. Ó Senhor Não sei Jesus. se tinha expolível, expomula, né? Magari era um espocamelo, non lo so. E Hierápolis também levantou a igreja, irmãos. Fratelli, anche a Iapoli si innalzò la chiesa. Então, um irmão chamado Epáfras. Quindi un fratello chiamato Epafra. Igreja em Colossos, Chiesa in Colosso, Laodiceia Laodicea e Hierápolis. e Hierápolis. Paulo nunca foi lá. Paolo non è mai andato lì, Mas Epáfras levou aquelas palavras de Paulo. ma Epafra ha portato quelle parole di Paolo. E aquelas palavras que Epáfras levou de Paulo mudaram a vida das pessoas. E fratelli, la parola che Epafras ha portato, che era le parole di Paolo, ha cambiato la vita delle persone. Levantou a igreja em Colossos, Si innalzò la Hierápolis, chiesa Laodicea. a Colosso, Hierápolis, Laodicea. Aleluia! Alleluia! Maravilha, irmãos. Meraviglia! Você vê, quem é esse Epáfras? Chi è questo Epafra? Você e eu. Sei tu e io. Cada um de nós somos Epáfras. Ognuno di noi siamo Epafra. Não é verdade? Non è vero? Estamos ouvindo a palavra. Stiamo ascoltando la parola. Palavra profética. Parola profetica. Oh, o senhor tem falado por meio do irmão Pedro Dong, né? E il Signore sta parlando per mezzo del fratello Pedro Donchi. Quem está ouvindo pode testificar. Chi sta ascoltando può E a palavra está testificare, dando fruto. testimoniare. La parola sta Mas portando o irmão Pedro fruto. Dong não vai vir aqui em Módena. Il fratello Pedro Dong non verrà qui a Modena. Não vai a Mantova. Non andrà a Mantova. Não vai a Milão. Non andrà a Milano. Não vai a Roma. Non va a Roma. Mas você vai. Ma tu vai. E você vai levar a palavra. E tu porterai la parola. Porque essa palavra está te mudando. Questa parola ti sta cambiando. Então você pode fazer imersão, Tu puoi fare immersione. levar essa palavra, Portare questa parola. mudar a vida das pessoas. Cambiare la vita delle persone. Amém? Amém? Quem quer ser Epáfras? Chi vuole essere Epafra? Todos nós somos Epáfras. Tutti noi siamo Epafra. Aí, aqui em Atos 19, In Atti 19 fala também de uma situação bastante hilária, né? Assim, parla di una situazione un po' ridícula. ridicola. Claro, o Senhor começou a fazer muitos milagres por meio de Paulo. Il Signore ha iniziato a fare tantissimi miracoli per mezzo di Paolo. Aí, o versículo 13, Atos 19, 13. Atti 19:13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Alcuni esortisti itineranti giudei tentarono anche essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: Io vi scongiuro per quel Gesù che Paulo annuncia. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sheva, giudeu capo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ma lo spirito maligno rispose loro: Conosco Gesù e so chi è Paulo, ma voi chi siete? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su tutti loro e li trattò in un modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Olha só que situação interessante, né? Guardate che situazione interessante. Por que eu li esse trecho? Perché ho letto questo brano? Porque nós precisamos pegar a palavra profética Perché dobbiamo prendere la parola profetica e usar como ela deve ser usada. e usare come deve essere usata. A palavra profética não é um amuleto. La parola profetica non è un portafortuna, Não é uma coisa supersticiosa. non è una qualcosa superficiosa, Para você usar, para você fazer um milagre. in modo che tu possa usare e fare un miracolo.
sem que essa palavra primeiro tenha mudado a sua vida. senza che questa parola abbia cambiato la tua vita. Você vê a diferença de Epáfras e desse 7 aqui? Avete visto a diferença de Epáfras e questi 7? Em Epáfras, a palavra de Paulo, a palavra profética, mudou a sua vida. Em Epáfras, a parola de Paulo cambiou a sua vida. Por isso que Epáfras pôde usar essa palavra para mudar a vida de outros. Per questo che lui riuscì a prendere questa parola e cambiare la vita degli altri. Esses 7 filhos de Seva, a palavra não mudou a sua vida. Questi 7 figli di Sheva, la parola non cambiò le sue vite. Ela falou assim: olha, eu expulso você em nome de Jesus a quem Paulo prega. Lui ha detto: io scaccio i demoni da te in quello che Paolo predica, in nome di quello che Paolo predica. Aí isso não funciona, irmãos. Questo non funziona. Por isso que a imersão nos leva primeiro a palavra mudar a sua vida. Per questo la immersione porta come prima cosa cambiare la tua vita. Você entra naquela palavra e aquela palavra precisa primeiro te mudar. Tu entra em quella parola e quella parola deve prima cambiar-te. Lá no PAC, a irmã me falava assim: vamos ver nesse trecho o que nós podemos orar pelas pessoas. E la sorella lì nel PAC mi diceva: andiamo a vedere in questo brano cosa possiamo pregare per le persone. O que você vai orar pelas pessoas? Cosa tu pregherai alle persone? É a palavra profética? È la parola profetica? Sim. Sì, Mas é a palavra profética que te tocou. ma è la parola che hai toccato. Aí você pode orar pelas pessoas. Allora tu puoi pregare per le persone. Isso vai mudar a vida das pessoas. E questo cambierà la vita delle persone. Amém? Amém? Nós somos canais vivos. Nós siamo canali vivi. Mas para a palavra passar por nós, Nós siamo canali viventi per la parola passare per mezzo di noi. ela precisa tocar o nosso espírito. Lei, la parola deve toccare il nostro Precisa nos spirito. ganhar. Ha bisogno di guadagnarti. E ela sai de nós cheia de poder. E lei esce da noi pieni di potere. Amém? Amém? Por exemplo, eu tô compartilhando com vocês a palavra que eu ouvi do irmão Pedro Dong. Per esempio, io sto condividendo con voi la parola che ho ascoltato dal fratello Pedro Dong. Mas eu estou falando com vocês, irmãos, o que me tocou dessa palavra. Io sto condividendo con voi quello che ho toccato nella parola. Porque senão é mais fácil você ouvir a palavra que ele falou, né? Altrimenti è più facile che tu ascolti la parola che lui ha Se parlato. for só para repetir o que ele falou. E così si ripete quello che lui ha parlato. Mas como eu toquei naquilo, isso mudou minha vida. Ma come quello cambiò la mia vita, ho toccato, Mudou minha maneira de servir o Senhor. ha cambiato il modo mio di servire al Signore. Eu compartilho com vocês cheio de convicção. Io condivido con voi pieni di E convinzione cheio de espírito. e pieno di spirito. Eu vou falar uma coisa para vocês. E dico anche una cosa. Eu tenho servido o Senhor por muito tempo. Io ho servito servo il Signore per moltissimo tempo. Já por 4 décadas. Già 4 decadi. Nunca foi tão bom servir o Senhor. Decenni. Non è mai stato così buono? É, muito, Bello servire il Signore. muito no descanso. E adesso è nel riposo. Agora é tão fácil ajudar os irmãos. Adesso è così facile aiutare i fratelli. Os irmãos líderes, né? Que lideram as igrejas. I fratelli che sono davanti alle chiese. É tão difícil ajudar os irmãos, né? Era difficile aiutare i Os irmãos fratelli. vêm com aqueles problemas I difíceis. fratelli arrivavano con quei problemi grandi, E difficili. como que você vai ajudar ali? E come tu aiuterai? Meu Deus, né? Mio Dio. Aí você tira lá da cartola aquele versículo lá atrás que você ouviu, né? Allora tu prendi dal baule quel versetto che hai ascoltato là indietro. Claro, o Senhor teve misericórdia de nós. Certo, il Signore ha avuto misericordia di noi. Podemos ajudar ainda muitos irmãos. Possiamo aiutare ancora molti fratelli. Mas agora está tão mais fácil. Però adesso è molto più facile. É só você fazer imersão junto com o irmão. Basta che tu faccia la immersione insieme al fratello. Você faz ali imersão, Tu fai la immersione resolve um monte de problemas. e risolve tantissimi problemi. Aí você conversa ali, tem comunhão. E allora tu entra in comunione parlando. Aleluia, que maravilha. Alleluia, che meraviglia.
Ó Senhor Jesus. Ó Signor Gesù. Então nós vamos renovar nosso serviço ao Senhor. Fratelli, dobbiamo rinnovare il nostro servizio al Signore. Não precisa inventar muita coisa. Non serve inventare tante O cose. Senhor tem dado para nós as ferramentas. Il Signore ci ha dato gli attrezzi, le ferramente. Muito eficazes, né? Molto Ó efficaci. Senhor Jesus. Ó Signor Então Gesù. esse é o Epáfras, então levantou a igreja em Colossos. Né? Questo è Epafras che ha innalzato la chiesa coloccesi. Claro, e Colossos, devido havia uma mistura muito grande ali In Colosso aveva una mischia grande da religião judaica, tra la religione giudaica, cultura grega la cultura greca e uma coisa chamada gnosticismo. e un'altra cosa che si chiamava gnosticismo. Então, a igreja em Colossos recebeu a palavra profética, Quindi la parola ha ricevuto la parola profetica, foi gerada pela palavra, fu generata per mezzo della parola, só que com o passar do tempo entraram muitas misturas. ma con il passare del tempo entrò molte mischia, si è mescolata. E Paulo escreveu a epístola aos Colossenses E Paulo ha scritto la epistola ai Colossesi para mostrar para os irmãos, per far vedere ai fratelli. existe só um centro conector Esiste soltanto un centro connettore na obra de Deus. nella opera di Dio. E esse é Cristo. E questo è Cristo. Ele que faz a obra de Deus. È Lui che fa la opera di Dio. Então, em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. E Colossesi, capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Aleluia! Alleluia! Jesus, irmãos, é um grande caminhão de mudança. Fratelli, Gesù è un grande camion di trasloco. Ele nos transporta do império das trevas Lui ci trasporta dall'impero delle tenebre e nos leva para um outro reino. e ci porta a un altro regno. E esse caminhão, ele sobe a escada celestial E questo camion sale la scala e celestiale nos leva até o reino do Filho do seu amor. e ci porta fino al regno del Figlio del suo amore. É um caminhão de mudança que leva você para o novo homem. È il camion di trasloco che ci porta al nuovo uomo. Mas a sua velha mudança fica para trás. Ma la tua vecchia trasloco rimane dietro. É só você que vai. È solo tu che vai. Teus móveis velhos ficam para trás. I Amém? tuoi mobili vecchi rimangono Ó indietro. Senhor Jesus. Ó Signor Então Gesù. ele é esse caminhão de mudança, irmãos. Lui è questo camion di trasloco. Aqui fora tem um caminhão de mudança, né? Lì fuori c'è un camion di trasloco. Chama Expolivro. Si chiama Expolivro. Amém. Vamos ajudar muitas pessoas a fazer a mudança. Aiuterà tantissime persone a fare trasloco. Aí versículo 15 fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 15. Ele è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Esses versículos mostram quão excelente é Cristo. Questi versetti ci fa vedere quanto eccellente è Cristo. A imagem do Deus invisível significa que ninguém jamais viu a Deus. L'immagine del Dio invisibile significa che nessuno ha mai visto Dio. Mas Cristo é a imagem desse Deus invisível. Ma Cristo è l'immagine del Dio invisibile. O que significa isso? Cosa significa questo? Será que é aquela figura de Jesus que tem nas catedrais católicas? Ma cos'è questo? È quella figura che esiste da Gesù nei luoghi cattolici? Eu pensava assim, Deus não tem forma, mas Jesus tinha uma forma, Io pensavo così, Dio non ha una forma, ma Gesù ha una forma. tinha uma imagem. Aveva una immagine. Mas, irmãos, essas figuras que pintaram foram pintadas muitos séculos depois. Ma fratelli, queste figure che hanno pitturato sono pitturate molti secoli dopo. Nenhuma testemunha ocular fez uma figura de Jesus. Nessuno testemunho oculare ha fatto una pittura di Gesù. Muitos séculos depois inventaram, como que era Jesus? Molti hanno dopo inventato com'era Gesù. E um foi copiando do outro. E uno ha cominciato a copiare dall'altro. Mas o que nós sabemos que Jesus não tinha aparência nem formosura. Ma quello che noi sappiamo è che Gesù non aveva apparenza e formosura.
e bellezza. Então, essas figuras bonitas de Jesus não tem nada a ver com Jesus. Quindi quelle figure belle che vediamo di Gesù non ha niente a che fare con Gesù. Então, o que significa aqui quando ele fala que ele é a imagem do Deus invisível? Quindi cosa significa qui che dice che lui è l'immagine del Dio invisibile? Nós somos muito ajudados com a seguinte comparação. Noi siamo stati molto aiutati con un esempio, con un paragone. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ebrei capítulo 1, verso 3. Fala que ele é o resplendor da glória. Dice che lui è Ebrei 1:3. 1:3. Ele que é esplendore della sua glória. O resplendor da glória significa o seguinte: Esplendore della gloria significa Deus é a glória. Dio è la gloria. Jesus é o resplendor dessa glória. Gesù è quello che splende questa gloria. A glória de Deus é invisível. La gloria di Dio è invisibile. Jesus trouxe essa glória de Deus para o homem. Gesù ha portato questa gloria di Dio all'uomo. Trouxe tudo que Deus é para o homem. Ha portato tutto quello che Dio è all'uomo. João 1,17. Giovanni 1,17. Vangelo di Giovanni 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. Aquele que trouxe os fios de Deus pro homem é Jesus. Colui che ha portato i figli di Dio all'uomo è Gesù. Você não vê onde isso aqui começa, mas você vê que Jesus está trazendo para você isso. Tu non riesci a vedere dove si inizia, ma riesci a provare che Gesù sta portando. O sol é inalcançável para o homem. Il sole è irraggiungibile all'uomo. Quando você tenta chegar perto do sol, se você tentar isso, você vai morrer. Se tu ti provi a avvicinare al sole, tu morirai. Mas os raios de sol chegam até nós. Ma i raggi di sole arriva a noi. Todos os dias, Ogni giorno, de uma forma muito agradável, in modo agradevole, trazendo piacevole, che ci porta luce, calor, calore, vida. vita. Então o sol é como se fosse Deus Pai. E allora il sole è come se fosse Dio Padre. E os raios de sol são Jesus. E i raggi del sole sono Gesù. Ele é a imagem do Deus invisível. Lui è l'immagine del Dio invisibile. Você não consegue tocar no sol, Tu non riesci a toccare nel sole, mas o sol consegue tocar em você. ma il sole riesce a toccare te. Por meio de Jesus! Per mezzo di Gesù. Ó Senhor Jesus! Oh Signor Gesù! Por isso que o Senhor vem até nós, Per questo che il Signore è venuto fino a noi, cheio de graça e de verdade. pieno di grazia e di verità. Ele é a imagem do Deus invisível. Egli è la immagine del Dio invisibile. Aí, continuando em Colossenses 1, Allora, continuando in Colossensi 1, 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Amém. João capítulo 1, versículo 3. Giovanni capitolo 1 verso 3. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tutte le cose fu fatte per mezzo di lui, e senza di lui niente fu fatto.
Aleluia! Alleluia. Tudo que Deus fez na velha criação foi por meio de Jesus. Ogni cosa che Dio ha fatto nella vecchia creazione fu per mezzo di Gesù. Ele falou e tudo se fez. Lui ha parlato e tutto si è stato fatto. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ele? Ordenou, Lui ha ordinato e tutto ha passato a esistere. disse Deus, haja luz e houve luz. Dio ha detto abbia luce e luce fu. Deus falou e as coisas acontecem. Dio parla e le cose succedono. E a palavra é Cristo. E la parola è Cristo. Então, desde o começo, Deus estava criando tudo por meio de Cristo. Dall'inizio Dio ha creato tutto per mezzo di Cristo. Então, Ele é o primogênito de toda a criação. Lui è il primogenito di tutta la creazione. Aleluia. Alleluia. Aí o versículo 17. O Colossenses 1,17. Colossensi 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, falta tempo, né? Provérbios capítulo 8, Proverbi capítulo 8. versículo 22. Proverbi capítulo 8, 8, verso 22. 22. Proverbi 8, 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Il Signore mi ebbe con sé al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche. Versículo 30. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Verso 30. Io ero presso di lui come un artefice, ero sempre esuberante di gioia giorno dopo giorno, mi rallegravo in ogni tempo in sua presença. Então, Deus Pai e Deus Filho estavam ali numa harmonia total. Dio Padre e Dio Figlio era lì in un'armonia totale, Cheio de alegria, pieno di gioia, cheio de gozo mútuo. pieno di gioia mutua. Versículo 31. Regozijando-me no seu mundo habitável. 31, mi rallegravo nella parte abitabile. Então, quando Deus estava criando o mundo por meio de Cristo, Quando Dio creava il mondo per mezzo di Cristo, vocês lembram em Gênesis 1 que ele falava que era bom? ricordatevi che quando Dio ha detto che in Genesi che è buono, A luz era boa, la luce era buona, não é isso? A terra seca era boa. la terra secca era buona. Quer dizer que o Deus Pai e o Deus Filho ficavam se regozijando. Dio Padre e Dio Figlio si rallegravano. A luz, aleluia! La luce, alleluia! Terra seca, amém! Terra secca, amém! Cheio de alegria, Pieno di gioia, porque estavam criando um mundo habitável. perché stava creando un mondo abitabile. Aí o versículo 31 termina: e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. E 31 finisce: mi rallegravo nella parte abitabile della sua terra, provavo la mia gioia tra i figli degli uomini. Então, quando ele criou o homem no sexto dia, Deus falou, é muito bom, amém. Quindi quando Dio ha creato l'uomo nel sesto giorno ha detto è molto buono. E Deus estava ali cheio de alegria, E Dio era lì pieno di gioia, porque ele tinha criado o homem. perché lui aveva creato l'uomo. Então tudo foi criado por meio dele e para ele. Quindi tutto fu creato per mezzo di lui e per lui. Ele criou você para ele mesmo. Lui ha creato te per lui stesso. É por isso que nós ficamos tão tristes quando estamos longe de Deus, Per questo che rimaniamo così tristi quando siamo lontani da Dio. tão deprimidos. È deprimente. As pessoas lá fora Depressi. estão tão depressivos Le persone fuori porque sono não così estão vivendo com depressi Deus. perché sono lontani da Dio. Você só é feliz se você vive com Deus. Tu Amém. sei felice solo se vivi con Dio. E você foi feito para Ele. Tu sei stato fatto per Lui. A tua vida é para Ele. La tua vita è per Lui. Você não vai ficar feliz e satisfeito se não viver para Jesus. Tu non diventerà soddisfatto se non vivi per Gesù. Se você viver para Jesus, você vai ser cheio de alegria. Se tu vivi per Gesù, sarai pieno di gioia.
Se você não vive ainda para Jesus, eu te recomendo. Se tu ancora não vive per Gesù, io ti raccomando. É muito bom viver para o Io Senhor. ti consiglio, è molto buono vivere per il Signore. Tem sofrimento? C'è sofferenza? Tem, né? C'è. Não vou mentir para você. Non posso mentire. Tem sofrimento. C'è sofferenza. Mas tem muita alegria. Ma c'è molta gioia, Muita realidade. molta realtà, Muita satisfação. molta soddisfazione, Muitas delícias. molte delizie. Ó Senhor Oh Jesus. Signor Gesù. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossensi 1,17. Lui è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Esse subsiste em grego é a palavra sunistal. Questa parola sussistono in greco è sunistal. Quer dizer que ele sustenta todas as coisas em um todo, Vuol dire che Lui sostiene tutte le cose in un tutto, não deixando colabar, né? non lasciando collassare. Em Hebreus 1:3. In Ebrei 1:3. Aleluia. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Senhor Gesù. Já lemos a primeira parte, ele é o resplendor da glória. Abbiamo letto che Lui è splendore della sua É a gloria. expressão exata do seu ser. È l'impronta esatta del suo essere, Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Esse é o sunistal, irmãos. Questo è sunistal, Ele fratelli. sustenta tudo pela sua palavra. Lui sostiene tutto per mezzo della sua parola. O que vai sustentar a sua vida cristã? Cosa sosterrà la tua vita A cristiana? palavra do Senhor. La parola del Signore. O que vai sustentar a sua vida conjugal? Cosa sosterrà la tua vita coniugale? A parola. La parola. O que vai sustentar a sua vida familiar? Cosa sostiene la tua vita familiare? Parola. Parola. O que vai sustentar a vida da igreja? Cosa sostiene la vita della Chiesa? É a palavra do Senhor. È la parola del Ele Signore. sustenta tudo pela palavra do seu poder. Perché Lui sostiene tutto per mezzo della parola della sua Por isso que a potenza. palavra tem que encher a nossa vida. E questa parola deve riempire la nostra Tem que encher vita. as reuniões da igreja. Deve riempire le riunioni delle Porque aí vai ter chiese. muita sustentação. Perché lei ha molto sostegno. Ele vai manter tudo estável e produtivo. E Lui manterrà tutto stabile e Ó sostenuto. Senhor Jesus. Ó Signor Gesù. Aí, Colossenses 1,18. Colossensi 1:18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Lui è il capo della Chiesa. Ele é o princípio, o Ele- primogênito de entre os mortos, Ele è il principio, il primogenito dai morti, para em todas as coisas ter a primazia. affinché in ogni cosa abbia il primato. Ele é o cabeça do corpo de Cristo. Ele è la testa del corpo di Cristo. Ou seja, ele é o primeiro também da nova criação. Lui è anche il primo nella nuova creazione. E em todas as coisas ele quer ter a primazia. In ogni cosa lui vuole avere la primazia. Todas as coisas na sua vida têm que convergir em Cristo. Tutte le cose della tua vita deve convergere in Cristo. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Perché è piaciuto a Dio Nossa, che in oh lui abitasse tutta la sua plenitude. Então a plenitude é a igreja. Quindi la sua pienezza è la Chiesa. E ele quer encher todos os espaços vazios Lui vuole riempire ogni spazio vuoto por meio da palavra do seu poder. per mezzo della parola del suo potere. Aí, para terminar, versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quindi verso 20, e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. 21, e a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossensi 1, 21 e 22. Anche voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora ele vi ha riconciliati nel corpo della sua carne,
per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, senza difetto e irrepreensibile. Então, irmãos, o Senhor, na cruz, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Quindi, fratelli, il Signore nella croce ha riconciliati con sé tutte le cose. A queda do homem, ela danificou o homem para Deus, não é verdade? La caduta dell'uomo ha danneggiato l'uomo per Dio. O homem tem um problema de pecado depois disso. Dopo di questo l'uomo ha avuto un problema di peccato. E nós sabemos e valorizamos muito o sangue do Senhor para resolver o nosso problema pessoal com Deus. Noi valorizziamo molto il sangue di Cristo per risolvere i nostri problemi dell'uomo con Dio. Mas, irmãos, vai muito além do que isso. Ma fratelli, questo va oltre a questo. A queda do homem danificou o homem para ter qualquer tipo de relacionamento humano saudável. Fratelli, la caduta dell'uomo ha danificato l'uomo anche il rapporto con uno con l'altro. Não só danificou o seu relacionamento com Deus, Non ha soltanto rovinato il relazionamento con Dio, mas também com os homens. ma anche con gli uomini. Logo depois da queda, já começou a primeira briga conjugal. Subito dopo la caduta è iniziata la prima litiga, il primo litigio nella vita matrimoniale. Deus perguntou para Adão: Adão, o que você fez? E Dio ha domandato a Adamo: Adamo, cosa hai fatto? Ah, foi a mulher. Ah, foi la donna. Mulher que você me deu. La donna che tu mi hai dato. Já começaram ali a brigar, irmãos. Hanno già cominciato a litigare, fratelli. E a mulher falou: não, não fui eu não, foi a serpente. E la donna: non sono stato io, fu la serpente. Senhor Jesus. Signore Gesù. Então você vê, a queda do homem atrapalhou o relacionamento humano. Quindi vedete, fratelli, la caduta ha rovinato anche il rapporto umano. E atrapalhou esse tecido de amor. A gente não consegue mais ser edificado uns com os outros. E ha rovinato questo tessuto d'amore. Non riusciamo più a essere edificati uno con gli altri. É tão difícil algumas coisas na vida da igreja, né? Ci sono tante cose difficili nella vita della Chiesa. Quando você começa a servir junto com os irmãos, Quando tu cominci a servire insieme ai fratelli, tem que ser vermelho. ah, deve essere rosso. Não, tem que ser azul. No, blu. Tem que ser amarelo. No, deve essere giallo. A febre está dando risada, né? La febbre ride. É assim, não é assim, irmãos? Non è così, Nós fratelli. somos diferentes. Nós siamo É diversi. difícil servir sozinho, juntos. È difficile servire insieme. E o Senhor colocou lá pessoas diferentes juntas. E il Signore ha messo delle persone diverse insieme. Ah, eu queria servir com aquele irmão lá de Roma, né? Ah, mi piacerebbe servire con quel fratello di Roma. Ele está bem longe, né? Lui è lontano. Mas o Senhor me colocou perto do João da USH, né? Il Signore mi ha messo vicino a Giovanni di Eush. Nós somos diferentes. Noi siamo diversi. Ah, é tão bom aquele irmão que mora longe, né? Ah, è così buono quel fratello che abita Eu gosto lontano. tanto daquele irmão lá no Brasil. Ah, mi piace quel fratello là in Brasile. Você gosta porque ele está longe. Ti piace perché è Se lontano. ele estivesse perto, você não ia gostar. Se lui fosse vicino non ti piacerebbe. Então nós estamos sendo edificados junto com os irmãos. Quindi, fratelli, il Signore ci sta edificando insieme ai fratelli. E a morte do Senhor deu toda a base para nós nos reconciliarmos uns com os outros. E la morte del Signore ci ha dato una base per riconciliarsi uno con gli altri. Não só para você se reconciliar com Deus, Non soltanto per riconciliarsi con Dio, mas você se reconciliar com seu irmão, ma anche essere riconciliati con tuo com a fratello, sua irmã. con la tua sorella, Nós sermos entrelaçados. essere intracciati. Nós só conseguimos nos Entrelaçados. entrelaçar com os irmãos por meio de Cristo. Noi riusciamo soltanto a relazionarsi con i fratelli per mezzo di Cristo. Mas a morte do Senhor é capaz de edificar a igreja. La morte del Signore è capace di edificare la Chiesa. Aleluia! Alleluia! Mas nós precisamos deixar Ele nos entrelaçar. Dobbiamo lasciare il Signore intracciarci. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Gesù è il Signore. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Gesù. Então
Então é isso, irmãos. O Senhor é esse centro conector. Quindi, fratelli, è questo il Signore, è questo centro connettore. Ele está tecendo esse tecido de amor, Lui sta cucendo questo tessuto d'amore, que é o novo homem, che è il nuovo uomo, que você precisa vestir todos os dias. che ogni giorno tu devi rivestirsi. Você não vestire. consegue vestir essa roupa sozinho, Tu non riesci a vestire questo abito da solo, porque o novo homem é coletivo. perché il nuovo uomo è collettivo. Então precisamos estar junto com os irmãos. Abbiamo bisogno di stare insieme ai fratelli. E o Senhor já fez tudo para nos reconciliarmos uns com os outros. E il Signore ha già fatto tutto in modo che noi possiamo riconciliarsi uno con gli altri. Ele te libertou do império das trevas, Lui ci ha liberati dall'impero dalle te tenebre, transportou para o reino do Filho. ci ha trasportato al regno del figlio del suo Ele é a amore. imagem do Deus invisível. Lui è l'immagine del Dio Traz invisibile, tudo que Deus é para você. porta tutto quello che Dio è per te. Ele criou todas as coisas Lui ha creato ogni cosa e sustenta todas as e coisas sostiene ogni cosa pela palavra do seu poder. pela parola del suo potere. E ele fez a purificação dos pecados E lui ha fatto la purificazione dei peccati para você poder se entrelaçar com Deus e com os homens. in modo che tu possa intracciarti con Dio e gli uomini. Jesus é o Senhor. Gesù è il Signore. Amém. Alleluia. Ó Senhor Jesus.